Pessoal, vocês sabiam que aquele pequeno hábito que repetem sem pensar todas as manhãs, logo ao abrir os olhos, pode na verdade estar encurtando as suas vidas e até mesmo ser um interruptor da morte que atrai tragédias irreversíveis? Se os hábitos matinais que vocês mantiveram a vida toda em prol da saúde estão, pelo contrário, atacando seu coração e cérebro, e são os principais culpados por levarem milhares de idosos às salas de emergência todos os anos, o que exatamente está errado? Por favor, prestem atenção neste vídeo por apenas alguns minutos hoje. Finalmente revelarei um segredo incrivelmente simples, mas poderoso, que pode transformar as suas manhãs perigosas em manhãs milagrosas que salvam vidas, permitindo que vivam até os 100 anos com saúde e vitalidade. Olá! Sou o Dr. Antônio Ribeiro, professor emérito de Medicina de Emergência com 45 anos de experiência, especialista na prevenção de emergências para idosos, e tenho 78 anos de idade. Ah, doutor, lá vem você com os mesmos sermões de sempre. Acha que um hábito de uma vida inteira pode mudar da noite para o dia com a minha idade? Já assisti a tantos programas de saúde que agora nem sei mais o que é verdade e o que é mentira. Sim, é perfeitamente compreensível que pensem assim. No meio a tantas informações, o quão confusos e, por vezes, decepcionados vocês devem ter ficado até agora. No entanto, a história que lhes trago hoje não é algo para se ignorar. Este é um registro vívido e doloroso, escrito com lágrimas de sangue ao longo dos últimos 45 anos, nos pisos frios das salas de emergência, onde encarei diretamente dezenas de milhares de idosos cruzando a linha entre a vida e a morte. É também o clamor desesperado de um médico, após uma vida inteira de dedicação, para que tragédias tão lamentáveis não se repitam. Atrevo-me a prometer que este vídeo de hoje pode ser a sua última chance de encontrar a resposta para os problemas de saúde que não foram resolvidos até agora, e de tornar o resto da sua vida inteiramente seu, livre das dores das doenças. Hoje, junto com o nosso canal Vida Saudável 60+, espero que vocês descubram minuciosamente os riscos fatais do período da manhã que ninguém nunca lhes explicou direito, bem como os métodos de prevenção infalíveis. Lembrem-se, na era de viver até os 100 anos, a juventude não é um número, mas sim a saúde. No momento em que você cuida do seu corpo hoje, a juventude recomeça. O corpo dos nossos idosos, especialmente ao passar dos 65 anos, torna-se completamente diferente do que era na juventude. A elasticidade dos vasos sanguíneos diminui, a pressão arterial flutua e, com um menor impacto, os ossos podem quebrar facilmente. Começar amanhã com os mesmos hábitos da juventude, sem compreender adequadamente essa condição física, é tão perigoso quanto caminhar à beira de um penhasco com os olhos vendados. Por isso hoje, para sua manhã saudável e para proteger a sua preciosa vida, vou detalhar rigorosamente 5 comportamentos fatais dos quais eu alerto veementemente. Nunca façam isso logo após acordar, e também lhes darei soluções claras de prolongamento da vida para cada um deles. O primeiro comportamento estritamente proibido é levantar-se de um salto junto com o alarme. É o mesmo que sair correndo segurando uma bomba relógio. Muitos dos nossos idosos, especialmente aqueles que viveram vidas inteiras de muito trabalho duro, têm o costume de pular da cama no reflexo ao som do alarme matinal, como se estivessem ouvindo a corneta militar de despertar. No entanto, essa é realmente uma atitude equivalente a apertar o botão de uma bomba relógio em si mesmo. Durante a noite, o nosso corpo esteve em um estado de repouso profundo. Os batimentos cardíacos estão mais lentos, a pressão arterial cai de 15% a 20% em relação ao normal, e o sangue está relativamente mais espesso. Se vocês levantarem o corpo subitamente nesse estado, o sistema nervoso autônomo do corpo entra numa confusão extrema. Em particular, ocorre a hipotensão ortostática, onde o sangue que deveria subir para a cabeça se torna momentaneamente insuficiente. Isso faz com que a visão escureça ou que se sinta uma tontura severa, podendo levar a quedas diretas no chão, resultando em acidentes terríveis, como lesões na cabeça ou fraturas no quadril. Vocês devem ter em mente que isso vai além de uma simples queda. Ao reduzir drasticamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, o risco de isquemia cerebral temporária ou, em casos mais graves, de um AVC isquêmico, infarto cerebral, aumenta de forma explosiva. Primeiro registro dos arquivos de casos da sala de emergência do Dr. Antônio Ribeiro. O Sr. Carlos, de 78 anos, havia acordado de madrugada naquele dia, como sempre, pronto para fazer seus exercícios matinais. Ao som do alarme, ele empurrou as cobertas e levantou-se como de costume. Quando deu exatos 3 passos, sentiu uma tontura repentina, como se o mundo estivesse girando, e desabou ali mesmo no chão da sala de estar. Se não fossem os familiares que correram ao ouvir o estrondo, algo muito pior poderia ter acontecido. Felizmente, graças aos rápidos primeiros socorros, não houve risco de morte. Mas, infelizmente, ao cair, ele fraturou o fêmur, o osso da coxa,
e teve que passar meses de cama, completamente imobilizado. Deitado no leito, o senhor me disse e bateu no chão arrependido: se eu tivesse levantado só um minuto. Não, apenas 30 segundos mais devagar naquele dia, não estaria passando por esse sofrimento. Foi um momento assustador onde uma manhã que deveria começar em prol da saúde quase resultou num sofrimento para o resto da vida. Como vocês podem ver, um breve momento pela manhã pode definir o resto da sua vida. Então, qual é a solução para prolongar a vida e evitar essa bomba relógio matinal? É a regra dos 3 minutos de ouro para um despertar seguro do Dr. Antônio Ribeiro. Primeiro, quando o alarme tocar, não se levantem imediatamente. Fiquem deitados com os olhos fechados ou olhando para o teto por pelo menos um minuto, e respirem profunda e lentamente algumas vezes. Neste momento, também é ótimo ter pensamentos positivos, como: hoje começa mais um bom dia. Segundo, no minuto seguinte, ainda deitados, comecem pelos dedos das mãos e dos pés, e movam os braços e as pernas bem devagar, esticando-se suavemente como num espreguiçar, para despertar os músculos e vasos sanguíneos que ficaram rígidos durante a noite. Girem levemente os pulsos e os tornozelos, e movam o pescoço de um lado para o outro devagar. Terceiro, no último minuto, sentem-se na beira da cama com os pés totalmente apoiados no chão. Olhem em volta por um instante, dando bastante tempo para que o corpo se adapte a essa nova postura. Se sentirem tontura nesta etapa, não se apressem de forma alguma. Permaneçam sentados por mais um tempo, ou voltem a deitar para descansar. Com esse simples investimento de 3 minutos, vocês podem reduzir em mais de 90% o risco de quedas matinais fatais. Lembrem-se bem disso. O segundo comportamento estritamente proibido é ir direto para a água ou comida gelada assim que abre os olhos. É o mesmo que emboscar o próprio corpo com ar frio. Entre os nossos idosos, por incrível que pareça, muitos têm o hábito de engolir grandes goles de água, leite ou suco de frutas retirados na hora da geladeira assim que acordam, achando que isso os ajudará a despertar rapidamente. Também é comum ver pessoas que, por falta de apetite, resolvem o café da manhã comendo frutas geladas ou sobras frias da noite anterior. No entanto, essa é uma atitude muito perigosa, tão perigosa quanto jogar água fria no motor de carro completamente congelado no meio do inverno. Os órgãos internos do nosso corpo são muito vulneráveis a essas mudanças bruscas de temperatura. Durante a noite, o estômago e os vasos sanguíneos descansaram. Pela manhã, acompanhando a temperatura corporal, as suas funções encontram-se um pouco reduzidas. Quando um alimento ou bebida gelada entra subitamente neste momento, os músculos estomacais se contraem fortemente como mecanismo de autodefesa, e a atividade das enzimas digestivas cai abruptamente, podendo causar indigestão, dores de estômago, diarreia, entre outros. Além disso, esse estímulo frio reduz o fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, o que a longo prazo pode até ser causa de gastrite ou úlceras. O mais assustador é que este estímulo frio superativa o sistema nervoso simpático, contraindo repentinamente os vasos sanguíneos e elevando a pressão arterial de imediato, gerando uma sobrecarga enorme no coração. Especialmente para quem já tem problemas cardiovasculares, ingerir alimentos gelados em jejum logo pela manhã pode ser um estopim fatal para provocar angina ou um infarto do miocárdio. Outro fator é que a baixa temperatura corporal retarda a atividade das nossas células imunológicas, levando a uma queda de imunidade, tornando-os muito mais vulneráveis a infecções, como resfriados ou gripes. Segundo o registro dos arquivos de emergência do Dr. Antônio Ribeiro, a Dona Maria, de 72 anos, sofria de hipertensão e diabetes, mas tinha o hábito de décadas de iniciar o dia bebendo um copo de suco de frutas gelado da geladeira, acompanhado por uma salada fria. Ela dizia que comer assim a refrescava e a fazia despertar rapidamente. Até que, numa certa manhã, logo após essa refeição, ela subitamente levou as mãos ao peito e desmaiou. Foi levada às pressas para a emergência, mas, tragicamente, faleceu de um infarto agudo do miocárdio, sem que houvesse tempo de salvá-la. Diante dessa trágica notícia sobre uma senhora que costumava cuidar tão bem de si mesma, a família e eu ficamos profundamente chocados. A causa direta foi sua doença cardiovascular pré-existente, mas acredito firmemente que a comida gelada que ela ingeriu naquela manhã precipitou essa tragédia. Tais ocorrências lamentáveis não podem jamais se repetir. Então, o que devemos fazer? Lembrem-se do milagre do primeiro copo de água para abrir uma manhã acolhedora. Imediatamente após acordar em jejum, bebam um copo de água morna, cerca de 200 ml, próxima à nossa temperatura corporal. Beba lentamente, dividindo em vários goles. Isso é o melhor a se fazer para umedecer o sistema digestivo, que secou durante a noite, e despertar o seu metabolismo. Quanto à refeição, aguardem no mínimo 20 a 30 minutos e iniciem com alimentos quentes e macios,
um mingau quente, uma sopa leve ou vegetais cozidos, de forma lenta. Esta é a minha receita especial para vocês. O terceiro comportamento estritamente proibido é engolir os remédios em jejum de madrugada. É o mesmo que engolir veneno em vez de remédio. Muitos dos nossos idosos tomam diversos tipos de medicamentos e enfrentam o grande incômodo de não poder esquecer de tomá-los no horário correto. Talvez por isso, logo que abrem os olhos, pensam: ah, é hora do remédio. Vou tomar logo antes que me esqueça, e acabam engolindo remédios de pressão alta, diabetes ou suplementos com o estômago vazio, muitas vezes sem água ou com um golinho de água gelada. Contudo, longe de ter o efeito curativo, esta atitude danifica gravemente o estômago e pode causar efeitos colaterais severos que ameaçam a vida. A maior parte das medicações pressão alta, diabetes, artrite, osteoporose, colesterol elevado e aspirina, pode causar irritação no revestimento do estômago. Se entrarem diretamente no estômago vazio, a mucosa gástrica será danificada impiedosamente, podendo causar azia, gastrite e até mesmo úlceras ou hemorragias estomacais. Além disso, logo após acordarmos, a absorção do corpo não está ativada, o que faz com que a eficácia dos medicamentos caia em mais de 30%. No caso dos remédios para diabetes, tomá-los de estômago vazio pode causar choque hipoglicêmico repentino, gerando suor frio, tremores, perda de consciência ou risco de morte. Remédios de pressão ingeridos em jejum, com a pressão ainda instável, podem intensificar uma hipotensão matinal, causando tonturas e quedas. O que devemos fazer? Sigam a regra de ouro dos 30 minutos para uma medicação matinal segura. Primeiro, após levantar, bebam vagarosamente um copo de água morna para proteger o estômago. Segundo, dediquem pelo menos 30 minutos a atividades leves dentro de casa. Sentem-se confortavelmente, deem tempo para que o corpo desperte por completo. Terceiro, comam algo leve, meia banana, um mingau macio ou um pedaço de pão e só então tomem a medicação com bastante água morna. Claro que, dependendo do medicamento, existem aqueles que precisam ser tomados obrigatoriamente em jejum. Siga estritamente as orientações médicas. Para não esquecer a hora, use um porta-comprimido semanal ou programe um alarme no celular para 30 minutos após o café da manhã. Cuidem para que esse remédio torne-se a panaceia que irá salvar as vossas vidas. O quarto comportamento estritamente proibido é fazer exercícios de madrugada, antes de estarem totalmente acordados. Não é apostar na saúde, mas apostar a própria vida. Exercício matinal é o melhor. Fazer exercícios ao ar livre da madrugada é um verdadeiro tônico medicinal. Muitas pessoas acreditam nisso, e antes mesmo de o sol nascer, passam décadas se dedicando a caminhadas, couper ou até musculação. A paixão merece respeito, mas na terceira idade, isso constitui um senso comum equivocado e perigosíssimo. Nas 2 ou 3 horas após despertarmos, o corpo não está preparado. A temperatura corporal está baixa, e os músculos e articulações encontram-se rígidos. O sangue torna-se mais denso e viscoso, e a secreção de hormônios que elevam a pressão arterial atinge o seu pico. Iniciar exercícios vigorosos nessas condições, no ar frio da madrugada, faz com que o coração seja atingido por uma sobrecarga colossal. É idêntico a pisar fundo no acelerador até a velocidade máxima num carro velho cujo motor nem foi pré-aquecido. Terceiro registro dos arquivos do Dr. Antônio Ribeiro. O senhor José, com 69 anos, levantava infalivelmente às 5 horas da manhã para correr até uma fonte na colina de sua região. Uma corrida de 1 hora que ele nunca faltou em 30 anos. Ele confiava na sua saúde e todos sentiam inveja. Porém, em uma madrugada de um inverno rigorosamente frio, subindo o morro com toda energia, ele de repente levou a mão ao peito e despencou no chão. Se não fosse pelo seu vizinho, algo terrível teria acontecido. Ele foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. Aquele exercício da madrugada transformou-se no veneno terrível que por pouco não lhe tirou a vida. Quando e como os exercícios se tornam um tônico medicinal? O horário ideal para os idosos é após o sol ter saído completamente, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A temperatura subiu, a flexibilidade atingiu o pico e a menor sobrecarga cardiovascular. Se tiverem que se exercitar de manhã, optem por alongamentos leves em casa ou caminhadas muito lentas para acordar o corpo suavemente. Façam sempre pelo menos 10 minutos de aquecimento. Nunca ultrapassem os limites da respiração, mantenham um nível onde consigam conversar com a pessoa ao lado, e finalizem com exercícios de desaquecimento para prevenir dores. O quinto comportamento estritamente proibido é tomar um banho quente sonolento ou apressar-se para o banheiro. É praticamente convocar acidentes. Muitas pessoas acham que mergulhar em água quente logo ao acordar afasta o sono. No entanto, é uma armadilha perigosa. Após acordar, a pressão e a temperatura estão instáveis. Tomar banho de água muito quente dilata os vasos sanguíneos bruscamente.
Isso derruba a pressão arterial, acarretando vertigens e até perda de consciência, resultando em quedas em banheiros escorregadios que podem causar fraturas graves. Além disso, as corridas repentinas ao banheiro para urinar, feitas em um estado de quase entorpecimento pela manhã, aumentam absurdamente o risco de perda de equilíbrio e quedas na penumbra devido às alterações bruscas de pressão por mudança de postura. O que fazer? Primeiro, a forma mais segura de tomar banho é sempre com água morna próxima à temperatura corporal, encerrando em no máximo 10 minutos. É muito mais seguro banhar-se após tomar o café da manhã. Segundo, previna quedas. O caminho do quarto ao banheiro deve ter boa iluminação, tapetes antiderrapantes e, se necessário, barras de apoio resistentes na parede. Terceiro, quanto à urgência de urinar, somente depois de estar totalmente acordado, levante-se com calma, sem desespero, e vá devagar. Esta é a minha prescrição exclusiva. Aos meus tão queridos idosos e espectadores de todo o país, lembraram perfeitamente as práticas adequadas que propus aqui sobre o que nunca devem fazer logo ao abrir os olhos? A princípio, pode parecer um pouco trabalhoso. Contudo, queria ressaltar uma vez mais que essas pequenas mudanças de hábitos são a forma mais segura de proteger a sua preciosa vida e garantir uma velhice saudável. A maioria dos acidentes lamentáveis que vi na emergência começou com essas negligências que acabei de citar. Pensamentos como: "Ah, eu vou ficar bem", ou "sempre fiz assim e nunca aconteceu nada", podem trazer consequências irreparáveis. A sala de emergência está lotada de pessoas que diziam a mesma coisa. Por favor, coloquem em prática a partir de hoje ou melhor, amanhã de manhã. Acordou? Passe 3 minutos despertando o corpo. Comece amanhã bebendo água morna. Tome seus remédios rigorosamente 30 minutos após comer. Exercite-se com tranquilidade após o sol subir. Nunca se apresse para o banho ou para o banheiro. Se mantiverem apenas essas 5 regras na mente e na prática, as suas manhãs mudarão para melhor, tornando-se incomparavelmente seguras, saudáveis e cheias de vitalidade. Se você assistiu a este vídeo e pensou: "Nossa, eu também tinha esse hábito e preciso consertá-lo agora mesmo", não hesite em compartilhar a sua determinação nos comentários. Se tiverem outras dúvidas sobre saúde matinal, deixem também as suas perguntas. Lerei tudo com muito cuidado, responderei diretamente e usarei as ideias nas minhas próximas produções de vídeo. Desejo sinceramente que as histórias de hoje sejam, mesmo que um pouco, úteis para lhes abrir as portas de manhãs saudáveis e seguras. O nosso canal, Vida Saudável 60+, estará sempre apoiando a brilhante expectativa de vida com saúde de todos os nossos idosos. Para que esta informação valiosa chegue a mais pessoas, peço encarecidamente que se inscrevam, deixem a sua curtida, ativem as notificações e compartilhem. Na era dos 100 anos, juventude não é número, é saúde. No momento em que você cuida do seu corpo hoje, a juventude recomeça. Até aqui, falou o professor emérito de Medicina de Emergência, Dr. Antônio Ribeiro. Muito obrigado. Por favor, durmam bem esta noite, e amanhã de manhã, comecem o dia de forma mais saudável e segura do que qualquer outra pessoa. É o meu mais profundo desejo.